Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fer Sugano e hoje vamos dar continuidade ao próximo capítulo. O capítulo de hoje é o capítulo 3, o que é o ressentimento. Ressentimento é ato ou efeito de ressentir-se, é sentir de novo, ou sentir de um novo jeito. É deixar ressoar o ressentimento, ou uma emoção experienciada. Ressentimento é a mágoa que se guarda dentro de uma ofensa ou de um mal que se recebeu. O rancor que se instala em nosso coração a partir da mágoa ou do sentimento não trabalhado. Ressentir é tornar a sentir, é sentir de novo, é sentir muito. O ressentimento é fruto de uma ofensa recebida. Essa ofensa pode ter sido consciente ou inconsciente, provocada ou acidental. Pode ter se originado de uma palavra, de um gesto ou até mesmo de um olhar. Depende muito de nossa disposição interior. Existem dias em que estamos mais propensos ao ressentimento. Basta uma coisinha à toa e já nos magoamos e ficamos melindrados. Como está ligado ao sentimento, o ressentimento e todos os seus derivados podem brotar sem muita razão lógica. Aliás, lógica mesmo nunca tem. Depende de como sentimos os efeitos e de permitirmos que repercutam ou reflitam no nosso coração. O ressentimento é doloroso também porque desperta e estimula a ofensa vivida. Quando nos sentimos ofendidos e começamos a querer responder à ofensa, vamos ficando ressentidos. Ficamos então lamuriando por alguma coisa que aconteceu no passado e revivemos o fato como se fosse real e atual. Sofremos tudo de novo. O mais terrível do ressentimento é que ele tem o poder de apodrecer o coração da pessoa. Quando uma pessoa mantém o ressentimento por alguém em seu coração, com o tempo vai deixando de amar todas as outras pessoas. Já que o ressentimento é uma raiz de ódio que se instala no coração, quando uma fruta está apodrecendo, costumamos dizer que ela está ressentida. Logo, ressentido é fruto estragado. A comparação é muito boa e apropriada. O ressentimento deixa nosso coração e a nossa vida semelhantes a uma fruta estragada. Cheira mal. Basta deixar uma fruta estragada dentro de uma caixa de madeira com outras frutas para ver o que acontece. A fruta estragada contamina as demais. Logo, todas estarão estragadas. Além disso, se não tiramos as frutas estragadas da caixa, a própria caixa começa a apodrecer. Um cheiro terrível toma conta do ambiente. A fruta estragada atrai ratos, moscas e outros bichos. Pouco tempo depois, toda a despensa está contaminada. O que uma fruta ressentida faz numa despensa, o ressentimento acaba fazendo em nossa vida. Muitas vezes o que estraga a fruta é o jeito de apanhá-la. Ninguém vai apanhá-la com o objetivo de estragá-la, mas muitas vezes a pessoa não sabe como fazer. Aqui no sul existe muita plantação de maçãs. Todos os anos, na época da colheita, vêm muitos trabalhadores de outras regiões para trabalhar na colheita de maçã. Mas antes de começarem a apanhar as frutas, os agricultores precisam passar por um pequeno curso, como colher maçã. Este é um dos grandes segredos da boa qualidade da maçã. Não basta um solo fértil e um clima apropriado para obter boas maçãs. É preciso saber colhê-las. Os trabalhadores contratados para a colheita da maçã poderiam pensar que é uma bobagem perder um dia só para aprender a apanhar maçã. Quem não sabe fazer uma coisa tão simples? Alguém poderia até argumentar, mas eu estou acostumado a apanhar laranja, é tudo fruta. Aliás, laranja e maçã são quase do mesmo tamanho, têm o mesmo formato. Será que é tão diferente o processo de apanhá-las? O que pode ser tão diferente? Tudo é diferente. Embora ambas sejam frutas, tenham um tamanho e formato aproximados, a consistência da maçã e da laranja são completamente diferentes. E é essa consistência que obriga a um jeito diferente de apanhá-las. A laranja tem uma casca mais resistente. A pessoa pode balançar o galho e pegar as que caíram. Pode-se apanhá-las com a ponta dos dedos e jogar dentro de uma sacola ou caixa. Com pequenos cuidados se consegue uma boa colheita. A maçã é uma fruta frágil. Qualquer pressão maior na hora de apanhar e ela estraga. Sua casca é bastante fina e pouco resistente.
Não se pode apanhar maçãs com a ponta dos dedos. Uma pequena pressão nos dedos e a fruta já se ressente. Um pequeno apertão é suficiente para estragar tão preciosa fruta. Então, é preciso cuidado ao apanhá-la. Deve-se segurar a fruta toda, com a palma da mão, com esforço leve. A mão precisa envolver toda a fruta. Depois, não se pode jogá-la num cesto como se faz com a laranja. É preciso colocar com cuidado redobrado, já que ela se ressente com facilidade. Enquanto as laranjas podem ser embaladas às dúzias, as maçãs precisam ser embaladas uma a uma. Cada uma precisa ser envolvida num papel especial, depositada numa caixa com proteção especial, como se fossem ovos, que também precisam de cuidados especiais para o transporte. Olhando para o ressentimento das frutas, podemos perceber o processo que acontece conosco. Muitas vezes o outro não deseja nos machucar, mas como estamos melindrados, facilmente nos ferimos e nos ressentimos. Não é fácil conviver. Basta a gente viver junto com alguém para estar exposto ao ressentimento e para provocar situações que machucam. Como a maçã pode ser uma fruta frágil, se ressente com facilidade. Existem pessoas que são mais ressentidas ou vulneráveis. Isso não significa que a pessoa seja inferior ou superior, por se ressentir ou não se ressentir. Significa que a pessoa precisa ser tratada de modo específico. Cada pessoa é uma maçã. Aliás, cada um de nós tem áreas e temperamentos mais assemelhados com a maçã ou com a laranja. Ao identificar a fruta do paraíso com a maçã, talvez a tradição popular estivesse fazendo uma bonita profecia. A vida é um dom muito precioso. Nossos relacionamentos com Deus, com os outros, com o mundo e com nós mesmos são maravilhosos e frágeis como deliciosas e delicadas maçãs. O ressentimento é uma mágoa que todo o tempo provoca dor e desconforto. A pessoa ressentida fica sempre alimentando a mágoa. A pessoa que causou o ressentimento já foi embora, já esqueceu, já morreu, mas o ressentido continua a alimentar a tristeza interior. Fala sozinho, remói, murmura. Então, surge um problema muito sério. A pessoa que fica remoendo mágoas acaba por se tornar mais facilmente propensa ao ressentimento. Na vida, tudo é treino. Ao alimentar a mágoa e com isso provocar o ressentimento, a pessoa está treinando o coração para mais ressentimento. A mágoa não trabalhada e o sentimento não assumido e não perdoado que nutrimos por uma pessoa acabarão por dar origem às novas mágoas e aos novos ressentimentos. É um terrível círculo vicioso. Com o tempo, o ressentimento negativo se transforma em rancor. O rancor nasce no coração que guardou mágoa de uma ofensa ou de um mal recebidos. Rancor é ressentimento. E o mais terrível é que, com o passar do tempo, o rancor vai se transformando num ódio profundo. E o ódio não é o contrário do amor. Ódio é amor estragado. É o pior tipo de amor. É uma força terrível, um jeito ruim dentro de nós. Deixa eu ler essa parte de novo. É uma força terrível, um jeito estragado e encardido de carregar uma pessoa ou um acontecimento ruim dentro de nós. É uma mala impermeável em que se carrega amargura e tristeza para todo canto. Como a fruta que estraga a caixa e contamina o ambiente, o ódio estraga o semblante e contamina o corpo todo. A pessoa passa a ser vítima e escrava de seus sentimentos estragados. Acaba por viver numa contínua e constante angústia. Quando isso acontece, a pessoa só enxerga o negativo, vive pessimista, reclama de tudo, está sempre para baixo. É uma eterna derrota. Além de ter o corpo estragado por doenças e enfermidades das mais diversas. Quando nos ferimos por uma contusão, a mancha que fica no corpo é chamada de mágoa. Logo, mágoa é uma nódoa que aparece numa parte ferida, oprimida, prensada, pisada ou contundida. Sabemos que muitas doenças graves podem surgir de uma contusão. Sabemos que as contusões podem ser provocadas por choques inesperados, inconscientes, involuntários.
Mesmo assim, grandes atletas ficam sem praticar esportes quando estão contundidos. A mágoa é uma contusão no coração, que acaba nos impedindo de viver um amor verdadeiro. É uma nódoa que vai apodrecendo o coração. Do mesmo jeito que uma contusão não tratada pode gerar males terríveis, uma mágoa não trabalhada gera terríveis e irreversíveis consequências. A mágoa é um desgosto recolhido que se reflete no semblante da pessoa. Tristeza, angústia, desânimo, pesar. Alguns textos da Sagrada Escritura podem nos ajudar a compreender melhor esse ponto. O coração do homem altera seu rosto, quer para o bem, quer para o mal. Sinal de bom coração é o rosto alegre. Tu o acharás dificilmente com esforço. Feliz aquele que não resvalou por uma palavra da sua boca e que não é atormentado pelo remorso do pecado. Feliz aquele a quem sua alma não condena, que não arrefeceu em sua esperança. Pelo semblante se conhece a pessoa, pelos traços do rosto a pessoa sensata. A roupa da pessoa, o seu sorriso e o jeito de andar, tudo revela de quem se trata. É melhor repreender do que guardar raiva. Coração bondoso é vida para o corpo, enquanto a inveja é carne nos ossos. Um coração contente alegra o rosto. Com a tristeza, o espírito se abate. Quem tem alegria no coração está sempre em festa. Eu vou mostrar aqui para vocês esse trecho que eu li. Qualquer coisa você pode pausar a tela aí, tá bom? A mágoa também se reflete e se alimenta pelas palavras. Uma resposta calma aplaca a ira, a palavra dura atiça o furor, a boca dos insensatos fervilha a estupidez. Quem é raivoso atiça as brigas, quem é paciente acalma as discussões. E as palavras machucadas acabam por se tornar fonte de novas feridas. Assim, a mágoa é também uma sensação desagradável causada por uma ofensa ou por uma indelicadeza. Pode ser provocada também por um sentimento de pesar, por uma atitude de lástima ou até mesmo pela inveja. A mágoa não trabalhada pode se transformar em situações terríveis, um ato de fúria, um desequilíbrio violento de palavras ou gestos, uma atitude de violência física. Uma simples irritação pode se transformar em agressividade e em rancor. Um aborrecimento que para uma pessoa é algo passageiro, para outra vira fonte de raiva e rancor. Uma grande guerra pode nascer de um sentimento estragado. Os descendentes de Sara e de Agar continuam a brigar até hoje. Uma simples aversão por algo ou por alguém pode fazer brotar o ressentimento. Daí o grande perigo de alimentar os preconceitos. Afinal de contas, preconceito gera aversão, que gera mágoa, que pode se transformar em ressentimento e ser fonte de morte para muitos. A aversão surge por bobagens, por se deixar levar por fofocas. Com o tempo, a aversão se transforma em ojeriza, repulsa, fixação, raiva, ressentimento e ódio. É o amor completamente estragado. O perigo da fofoca e da maledicência é criar um clima favorável para o ressentimento. Quando vamos nos encontrar com alguém, mas já temos algum preconceito em relação àquela pessoa, nos prevenimos para o encontro. A fofoca cria armas interiores e anteriores. Vamos armados, preparados. Basta um olhar estranho ou diferente daquilo que esperávamos para o ressentimento nascer no coração. Uma bobagem acaba virando coisa grande. A aversão por alguém ou o preconceito barato podem se transformar em ressentimento absurdo. Não é incomum lermos nos jornais que fulano matou cicrano por causa de uma partida de futebol, só por torcer por um time derrotado numa partida pelo campeonato regional. Friamente, um rapaz matou um menino que comemorava a vitória de seu time. O crime do menino morto foi estar vestindo a camisa do time vencedor. Desculpa, gente. Deixa eu tomar uma água, que eu preciso. Vou fazer uma pausa aqui, tá? Voltando, obrigado pela pausa. O crime do menino morto foi estar vestido a camisa do time vencedor, e isso numa segunda-feira de manhã.
O jogo tinha acontecido no domingo à tarde. O assassino disse que o menino, que ele nem conhecia, só poderia estar provocando, já que passou em frente à sua casa com aquela camisa. É possível que o menino morto nem soubesse que em frente ao ponto de ônibus morava um torcedor de outro time. Ele só vestiu a camisa para brincar com os colegas da escola que viviam pegando no seu pé quando seu time perdia. Aquela era a hora de desforrar. Não sabia o garoto que naquela manhã, por cima do uniforme escolar, estava vestindo sua morte. Vai entender esse mundo. O único jeito de entender é nos colocarmos no lugar dos rapazes. Quantas vezes já sentimos vontade de matar alguém que pensa diferente, que torce diferente? Não estamos preparados para viver num mundo de diferenças. Aliás, todas as guerras nascem exatamente de posições absurdas, de radicalismos e até mesmo em nome de Deus que praticam barbaridades. São inúmeras as guerras religiosas que existem e já existiram na história. Outro ninho próprio para o ressentimento são as injustiças ou rejeições sofridas. Jesus, ao pedir que o Pai perdoasse seus agressores, estava nos ensinando que o perdão é o único jeito de impedir que a injustiça entre em nosso coração e o domine. Muitas vezes a pessoa é tentada a pensar que se não se defender acabará sendo mais prejudicada ainda, já que sofreu uma injustiça. É seu dever defender-se e fazer o outro reparar o mal provocado. Pura bobagem, não adianta querer se defender ou se justificar. A injustiça é, por definição, algo que nos fizeram quando não merecíamos. Logo, não adianta querer encontrar uma explicação ou justificativa. É dar banho em porco. Nessas horas, a única coisa que se resolve realmente é o perdão. Aliás, não basta perdoar, é preciso manifestar, expressar, externar o perdão. Jesus na cruz, ao pedir que o Pai perdoasse seus agressores, estava nos ensinando essa maravilhosa verdade. Não adianta perdoar intimamente, é preciso manifestar o perdão, declarando em voz alta, até mesmo para você ouvir e se convencer. E essa regra vale sempre, até mesmo quando é possível ou necessário reparar o mal já feito. Existem situações que, por justiça, exigem uma reparação, até mesmo para ajudar a pessoa que provocou o mal a se emendar e se salvar. Nesses casos, a justiça é uma caridade que fazemos, mas sem o perdão não existe justiça. O caminho para não permitir que a injustiça se transforme em ressentimento é o mesmo que devemos aplicar para evitar que as rejeições sofridas sejam fontes de raiva, rancor e similares. Outra situação que pode acabar gerando ressentimento se não for trabalhada devidamente é a experiência da rejeição. E o pior é que não existe nenhuma pessoa nesse mundo que não tenha se sentido rejeitado ao menos uma vez na vida. Até Deus foi rejeitado pelo ser humano, quando Adão e Eva se fecharam em si mesmos no paraíso. Jesus crucificado é o exemplo mais gritante de injustiça e rejeição. O povo, orientado por seus líderes, acabou por rejeitar Jesus e escolher Barrabás. Ora, se nem Deus foi imune à rejeição, quanto mais nós, pobres pecadores. O que não podemos é guardar e realimentar as rejeições sofridas. Alimentadas, elas se tornam fontes de novas rejeições e um ninho natural para o ressentimento. Alimentar rejeição provoca um ciclo vicioso terrível. Já que nos rejeitaram, também rejeitamos as pessoas, nos justificamos, mas não resolvemos o problema. E ainda causamos um mal maior. Com o tempo, vamos dar um jeito de culpar a Deus por todos os nossos problemas, e como Ele não os resolve como desejaríamos ou achamos que deveria resolver, acabamos por rejeitá-lo também. Um coração ressentido é como um sofá daqueles bem antigos, com poderosas molas de aço sustentando a espuma. Assim fica um coração ressentido, resistente e pronto para afastar quem dele se aproxima. Um coração machucado vive repelindo quem o machucou e a partir daí tudo que diz respeito ao autor da ofensa entra na mesma lógica. Se é dele, não presta. Se é dele, precisa ser combatido, repelido, expulso e, se possível, aniquilado. Qualquer coisa ou pessoa que tiver a mínima relação com a pessoa que me ofendeu acaba rebatendo.
Essa atitude de fechamento, na verdade, é uma autodefesa. De fato, cria uma proteção para aquele momento de dor. Evitar a pessoa é como se eu colocasse um escudo diante dela. Assim estou protegido. O problema é que pouco tempo depois, esse escudo acaba por se transformar numa cadeia. O que antes nos protegia agora nos prende e vai nos destruir. Como o coração só abre pelo lado de dentro, quando o fechamos com a força de um escudo, o que ficou lá dentro começa a agir de modo destrutivo. Quando o coração retém uma mágoa, o escudo acaba por se tornar uma arma que o machuca constantemente. Coração machucado se fere com qualquer coisinha. Quando temos dor de dente, até o ar faz o dente doer. Mas o problema, logicamente, não está no ar e sim no dente. O mesmo acontece com o nosso coração. Quando está ferido, se ressente com qualquer coisa ou pessoa. Nesse caso, a pessoa ferida passa a agir precipitadamente, torna-se vítima de desejos impensados e se conduz por reações infantis. Muitas pessoas perdem completamente o controle de suas emoções e reações. Há alguns anos assisti a um filme em que o personagem principal vivia um dia de fúria. Suas reações refletiam exatamente esse processo. Uma mágoa trancada no coração dá origem ao ressentimento, que desencadeia uma série de reações irracionais, absurdas, violentas e doentias. Quando presenciamos alguém agindo assim, ficamos pasmados. Como foi possível aquela reação? Eu só falei uma coisinha, uma brincadeira, e a pessoa ficou transtornada. Se soubesse que ela estava tão nervosa, eu nem teria falado o que falei. Infelizmente, a mágoa não resolvida pode estar na origem de muitas doenças mentais ou da dependência química. Quando conhecemos pessoas vítimas dessas enfermidades, é comum percebermos que tiveram experiências dolorosas na infância ou na adolescência. A mágoa não resolvida gera danos irreparáveis para a vida toda. O mais terrível é que a transformação de mágoa em ressentimento é um processo lento, progressivo e irreversível. Se o processo não for destruído, ele acabará destruindo a pessoa, ou ele, ou eu ou ele. Essa é uma lei imutável quando tratamos de ressentimento. Ou ele morre ou vai acabar me matando. Não tem outra escolha. Ora, Padre Léo, se o ressentimento é tão terrível assim, e se é regido por essa lei imutável tão explícita, então ninguém vai permitir que ele cresça. Como seria bom se isso fosse simples assim? O fato é que o processo não é evidente e muitas vezes não conseguimos detectá-los antes que se desenvolva. Acontece que, como o ressentimento é amigo íntimo do encardido, já que lhe abre as portas, ele é também um mestre em disfarces. Cada dia ele surge com uma roupa nova ou com um nome diferente. Na maioria das vezes, vem de carona, disfarçado como um viajante que traz consigo o vírus da gripe. Pior ainda, muitas vezes o ressentimento se apresenta como se fosse nosso grande amigo e protetor. Ele surge como libertador de uma terrível injustiça. Apresenta-se como se fosse bonzinho. É só mais um querendo ajudar. Mas depois de instalado, é pior que vírus de computador. Vai deixando a máquina lenta e, se não for eliminado a tempo, destrói tudo que houver lá dentro. Por tudo isso é preciso ser radical. O ressentimento, seja ele qual for, com o nome que tiver, com a roupagem que vier, precisa ser completamente eliminado, sem deixar nenhuma raiz. Nossa missão é extirpar o medonho, não deixando nenhuma oportunidade para seu retorno. Ele precisa ser tratado como inimigo e precisa saber disso com certeza absoluta. É preciso enfrentar o ressentimento com todos os seus charás: abominação, agastamento, antipatia, a renegação, asco, aversão, braveza, cólera, desamor, desgosto, desprezo, dificuldade, enjeitamento, enjoo, enojo, entejo, estranhamento, excração, fástio, fúria, horror, ímpeto, impetuosidade, indignação, irritação, incha, geriza, malquerença, náusea, nojo, ódio, ojeriza, pavor, quizila, raiva, rancor, rechaço, recusa, rejeição, relutância, repelência, repúdio, repugnância,
Repulsa. Quanta coisa. Seja com que nome for, mãos à obra. Com Cristo é possível. Algumas atitudes fundamentais para nos ajudar na luta contra esse terrível inimigo: afeição, afeto, afinidade, amizade, amor, atração, benevolência, calma, calmaria, complacência, combinação, conformação, empatia, equilíbrio, fraternidade, identidade, igualdade, inclinação, irmanação, irmandade, mansidão, paciência, pacificidade, paz, resignação, serenidade, sossego, simpatia, tranquilidade, união, unidade, vinculação, vínculo. Minha gente, muita coisa, mas com certeza muita coisa a gente já aprendeu aqui neste capítulo. Você sabia como era o melhor jeito de colher uma maçã? E você sabia o quanto ela era delicada na colheita? Eu não sabia, ou melhor, eu já tinha lido, mas já tinha esquecido de novo. Então hoje a gente aprendeu que cada pessoa é um ser único e delicado e específico, e cada um tem um jeito da gente tratar, e que de fato, se a gente alimentar com coisas ruins o nosso organismo, ele vai nos responder de uma forma muito ruim. E isso não vai ser bom pra gente, isso não vai ser bom pra ninguém. Por mais que algo esteja errado, de alguma forma a gente tem que resolver aquilo. Então o Padre Léo nos ensina dessa forma como é que a gente precisa preservar esse nosso bem-estar. E não só porque a gente vai ali se preservar, mas porque a gente realmente quer ficar bem e quer ver o outro bem. E a gente tentar se entender nas nossas diferenças, para que esse amor não vire para que esse ódio, não seja esse amor estragado que ele fala, porque não é isso que a gente precisa para viver. A gente precisa de outras coisas. E vou parar de falar, porque esses breves comentários são exatamente aqui para a gente continuar firme aqui na leitura e também trazer à luz de quanta coisa é necessária para que a gente entenda o que é o ressentimento, que é esse sentir de novo. Então que a gente sinta a partir daqui coisas boas para a gente continuar a viver. Muito obrigada pela sua companhia. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um super abraço e até mais. Tchau, até o próximo capítulo.